do livro de Daniel. Vamos aí para uma história bem conhecida, que também tem muito a nos ensinar. E a partir de amanhã, nós já vamos para as partes mais capciosas, né, do estudo desse livro, que é a parte profética, a parte histórica desse livro, certo? Então vamos aí para o capítulo 6 do livro de Daniel. Capítulo 6. Já tinha acabado, certo? A Babilônia acabou ontem com a história de Belsazar. Então, no capítulo 6 de Daniel, já estamos sob nova administração. Agora passou a cabeça de ouro, passou-se a Babilônia, e agora nós estamos chegando aí nos peitos e braços de prata, que é a Medo-Pérsia. Por que chama-se Medo-Pérsia? Porque eram dois reinos que se juntaram, a Média e a Pérsia. Certo? Então, olha só. Um novo governo. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino as 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse. Aí eu vejo uma similaridade muito grande com a história de José. José também ele foi honesto, foi fiel, foi um exemplo de vida do Egito, e o faraó colocou ele como governador de toda a terra do Egito. Ou seja, só as coisas mais impossíveis, mais difíceis assim iam para o faraó. O resto José resolvia tudo. Ele coloca sobre todo o reino de todo o Império Persa essas satrapias. Essas satrapias, gente, eram como se fossem estados, certo? O Brasil não tem 26 estados, é como se fossem 26 satrapias. Então Dario colocou aproximadamente 20 satrapias como as principais divisões do império. E cada satrapia foi dividida em províncias. Então é o contrário. Na verdade, a satrapia é como se fossem regiões, certo? Então são 20 regiões do Império Persa inteiro, e cada região tem as suas províncias, que é como se fossem os estados, certo? Então eu troquei. Então são 20 satrapias, 20 regiões e 120 províncias, certo? Então, para gerenciar tudo isso, Dario colocou Daniel. Então Daniel era uma pessoa de confiança, de total confiança do rei, e que tudo que o rei queria fazer, tudo que o rei pensava em fazer, colocava Daniel ali na frente. Então, gente, Daniel era um homem íntegro e tinha um espírito. Todos davam bom testemunho sobre a vida de Daniel. Tanto é que Daniel ele sai do Império Babilônico e continua sendo alguém de influência. Que quando um prefeito pede, chega o outro e muda totalmente todos os funcionários, né? Todo mundo que era daquele governo ali sai, agora entra todo do novo prefeito. Daí eu fiz Daniel. Daniel era tão bom, mas tão bom, que mudou o império e ele continuou. Ele continuou sendo a pessoa de confiança do rei, certo? Então, gente, problema aí, o problema começa aí quando Dario coloca Daniel sobre 3, ele constitui 3 presidentes, né? E Daniel, ele é o principal. Ou seja, tem 3 presidentes sobre todo o Império o Império Persa, mas esses outros 2 tinham que responder a Daniel. Daniel era a pessoa para quem todo mundo se reportava. Então é aí que começou o problema, porque tinha sido um jovem hebreu, né? Ele tinha vindo de um povo cativo e tinha tido aquela ascensão no Império
babilônico, né? E agora Dario queria colocar ele sobre o domínio sobre até deles mesmos. Ou seja, eles eram peças obedecendo às ordens de um rapaz, de um que agora não era mais rapaz, né? Eu já tinha 80 anos, mas de uma pessoa que já tinha sido um cativo, que é de um dos povos que estavam ali escravizados. O povo de Daniel, o povo judeu, estava ali escravizado ainda, cativo. Então, gente, isso causou neles uma inveja muito grande. E se existe uma verdade é que desde o começo da história até hoje, quem é ruim tem raiva de quem é bom. As pessoas que estão em débito, as pessoas que estão em falta, elas sempre vão sentir inveja das pessoas que estão com tudo em cima, com tudo ok, que estão andando na linha e que tem o Espírito de Deus. Então, agora eles começam a fazer uma investigação para tentar, descobrir como é que eles iam pegar Daniel em alguma falha. Distinguiu entre estes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Olha aí. Então, eu acredito que o faraó também tinha esse pensamento. Ah, se José fosse realmente um faraó. Se depois que eu morrer, o próximo faraó fosse José. Porque ele é tão bom, mas tão bom que eu acho que mesmo que eu passasse pro meu filho, ele não ia conseguir ter a mesma destreza, né? A mesma desenvoltura, o mesmo espírito excelente que José tem. Então Dario também tinha esse mesmo pensamento. Ah, se eu morrer, acho que eu vou colocar Daniel como o próximo imperador. Então, olha só, quando uma pessoa é temente a Deus, ela se destaca em qualquer lugar. Mesmo que coloque ela numa função subalterna, numa função pequena, numa coisa simples, essa pessoa vai se destacar. Então, gente, se você é cristão, se você é adventista, você tem a obrigação de ser o exemplo no lugar onde você está. Exemplo de pontualidade, exemplo de cordialidade, exemplo de responsabilidade. Então, nós temos que ser o exemplo, temos que ser o parâmetro onde quer que a gente esteja. É esse o compromisso que a gente assume quando a gente decide se batizar, quando a gente decide entregar a vida a Deus. Não é pra gente achar que agora a gente é de Deus, mas a gente vai continuar do mesmo jeito ali, de forma no anonimato, de uma forma ali neutra, e que ninguém vai sentir a diferença de que você se batizou. Não. A pessoa que se entrega a Deus, ela vira agora um parâmetro, um exemplo de vida para os outros. Essa é a nossa realidade, é isso que nós escolhemos ser, certo? Porque Jesus era o exemplo de vida. E se nós somos iguais a Cristo, nós temos que imitá-lo. Então Daniel se destacou em 2 impérios. Ele foi um exemplo, ele foi alguém extremamente capacitado, que 2 impérios contrataram ele para ser primeiro-ministro. O rei via que ele tinha um espírito excelente. Nos outros capítulos nós vimos que esse espírito excelente era o espírito dos deuses santos. Então, gente, o Espírito Santo, quando habita em nós, ele faz com que a gente desenvolva nossos dons e talentos a fim de que eles sejam notados pelas pessoas e que sejam para a glória de Deus. Então as pessoas vão perceber que tudo que a gente faz com alegria e tudo que a gente faz prospera, certo? Então o Espírito de Deus não passa despercebido quando ele entra na vida de uma pessoa. Ela passa cheia do Espírito Santo. Assim como Satanás, quando quer possuir uma pessoa, a gente percebe que a pessoa está possuída pelo inimigo, uma pessoa possuída pelo Espírito. Então, os invejosos, os Eu não presidentes, sei, eu não sei os outros, mas aqui para mim está cortando todo o tempo, cortando sua palavra. porque a internet aqui falhou uma coisinha, viu? Mas agora acho que agora a gente voltou. Então, olha só, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, nenhum erro, nem culpa.
pensou se alguém esquadriasse a sua vida? Já pensou se eles... já pensou se eles fizessem investigação no que você fez, no que você já faz? Uma investigação na sua vida... Uma investigação na sua vida jurídica? Será que eles iam olhar para isso e ver também que você não tem erro nem culpa? Cumpre seus compromissos direitinho, você paga seus impostos, você é um cidadão exemplar, né? Você tem a sua carteira, tem a sua carteira de trabalho, você, enfim, se as pessoas olhassem para sua ficha e dissessem que sua ficha é limpa, será que eles iam realmente achar isso, né? Então, o cristão ele não deve nada a ninguém. Ele não sonega imposto, ele não fica com o nome sujo. O cristão ele é uma pessoa totalmente limpa. Não tem nenhuma acusação contra essa pessoa. Não tem nenhuma irregularidade na conduta dessa pessoa. Ela é alguém, o cristão é alguém que é um modelo para as outras pessoas, certo? Então Daniel, ele é fiel e nele não se achava nenhum erro nem culpa. Então eles disseram o seguinte: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então eles perceberam que a única coisa que Daniel tinha, que era diferente do estilo de vida deles, da cultura do Império Persa, era apenas a religião. A religião de Daniel realmente era uma coisa bastante importante, imprescindível na vida dele, e que se eles pudessem usar isso, eles teriam sucesso, porque a religião era algo indiscutível na vida de Daniel. Então eles falaram, isso aí. E o que foi que eles mandaram fazer? Como foi que eles arquitetaram isso? Então esses presidentes e sátrapas, foram juntos ao rei e disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Os prefeitos e os sátrapas, conselheiros e governadores e concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Sabe o que é estranho? Sabe o que é diferente nesse plano aí? É que tem um detalhe aí que chama muito a atenção. Esse decreto, essa ordem aí, não fazia muito sentido com a política, com o estilo de governo dos Medo-Persas. Por quê? Porque o Ciro, que tinha vindo antes de Dario, tinha se mostrado ser uma pessoa bastante laica, bastante tolerante com relação às religiões do seu império. Tanto é que ele deu a ordem para que as pessoas reconstruir os templos. Ciro deu muito material para a reconstrução dos templos que tinham sido destruídos. Ou seja, não foi só com o povo de Israel que ele teve essa atitude, mas também com vários povos que estavam cativos no império dele. Então, Ciro tinha sido um exemplo de uma pessoa bastante tolerante com as outras religiões. Então, depois de Ciro vem Dario. Então, a gente pensa que Dario vai seguir na mesma linha de Ciro, mas aparentemente não. Então, gente, era impensável que alguém como Ciro tivesse assinado esse decreto. Mas Dario tinha uma formação diferente, certo? Formação diferente, ele já pensava de outra maneira, já não era tão flexível quanto Ciro era, certo? Então, Dario era uma pessoa bastante orgulhosa, certo? Arrogante, e esse decreto estava inflando o ego dele, estava fazendo aumentar o orgulho que ele já tinha. Então imagine, todo mundo orar diretamente para o rei. Os reis no tempo da Bíblia já tinham essa mania de ficar se achando deuses. Os faraós diziam que eles eram o Horus vivo, era o deus Horus vivo. E outros imperadores também tinham essa mania. Fazia com que o imperador fosse o salvador da pátria. Era para todo mundo olhar para o imperador, olhar para o rei e ver ele como a pessoa que poderia resolver todos os seus problemas. Então esse decreto era algo
algo assim, contrário à filosofia, né, do Império Persa, mas era totalmente a ver com o caráter de Dario, certo? Então, gente, isso é algo bastante preocupante da gente se pensar. Agora, o rei assinou o decreto. Então, o rei não fez questão, ele não fez objeção com relação a isso. Era algo que ele ficou muito feliz com essa proposta. Ele ficou bastante satisfeito com essa proposta porque estava indo totalmente ao encontro do que ele queria. Ele realmente queria esse tipo de atenção e ele conseguiu. Ele assinou o decreto e não pensou em nada, não pensou nem nos prós nem nos contras de assinar um negócio desse. Ele se esqueceu de que o melhor amigo dele não iria aceitar essa proposta. Ele esqueceu de consultar Daniel. Gente, a gente percebe uma grande diferença com relação a Nabucodonosor. Mesmo Nabucodonosor criando aquela estátua de ouro, ele tinha uma consideração tão grande por Daniel que ele não chamou Daniel para aquele dia. Chamou os 3 amigos, que não eram tão próximos assim, mas Daniel, que era chegado, Nabucodonosor poupou ele de se envolver com a idolatria. Nabucodonosor nunca forçou Daniel a nada que envolvesse escolher entre o seu cargo e a sua religião. Nabucodonosor poderia ter muitos defeitos, mas intolerante ele não era. Certo? Forçar ninguém a nada ele não era. Quer dizer, mandou aquele decreto, né? Que quem não adorasse o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego fosse morto. Tudo bem. Mas com relação a Daniel ele não era. Ele nunca forçou Daniel a nada. Mandou aquele decreto, mas com relação a Daniel não. Ele poupou Daniel daquele dia. Mas aqui esse rei Dario ele toma essas decisões, mas ele continua, né? Ele não percebe o problema grande que aquilo ia causar. Agora o interessante esse decreto chegou para todos os sábios, para todo mundo do Império Babilônico, do Império Persa, inclusive para Daniel. Então, se fosse qualquer um de nós, tendo em vista essa situação, esse decreto, talvez por medo da morte, nós iríamos deixar de fazer nossos cultos nas igrejas, deixar de fazer evangelismo nas ruas, nas calçadas. A gente ia começar a ficar cada vez mais recluso, certo? Gente, o Zoom vai fechar aqui em 1 hora em 1 minuto. E aí é só vocês entrarem novamente no mesmo link que a gente termina, certo? Então, gente, Daniel, ao saber disso, Daniel não se acovardou. Pelo contrário, o que foi que ele continuou fazendo? Ele tinha um hábito já de orar 3 vezes por dia virado para Jerusalém. De onde é que ele tirou isso aí? Tinha aquela oração de Salomão, que nós já lemos no Reavivado um dia desse. Vamos ler de novo daqui a pouco. Que Salomão orou e disse assim, olha, Senhor, se o teu povo estiver cativo, e lá do lugar onde eles estão presos, eles orarem e voltados para esse lugar, voltados para esse templo, ouve tu nos céus, perdoa e liberta o teu povo. Então Daniel, ele orava com o propósito de poder voltar para a terra dele, poder voltar para a terra de Israel. Então ele orava 3 vezes por dia, olhando diretamente para Jerusalém, voltado para o lugar de onde ele tinha saído como escravo. Então ele não parou com o seu ritual, ele não parou com a sua prática por causa do decreto. Gente, Pedro já dizia, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando as leis humanas entrarem em choque com as leis divinas, nós vamos bater o pé e vamos ficar do lado de Deus. Vamos lá. Abrir novamente. Vamos abrir novamente. Abrir de novo aqui. Calma. Ainda não estou em choque com a lei de Deus, é tranquilo da gente obedecer, é tranquilo da gente ser obediente, né? Mas um dia, tudo que nós
toda a nossa fé vai ser colocada à prova. Quando chegarem leis que a gente vai ter que escolher entre continuar servindo a Deus, seguindo a nossa religião, obedecendo os mandamentos, ou termos que nos curvar à ordem desse mundo, certo? Então, Daniel, ele resolveu bater o pé. Não era nenhum decreto humano que iria fazer ele retroceder. Nenhuma ameaça poderia fazer ele desistir da sua fé, da sua crença, da sua resolução. Então, gente, os acusadores, eles ficaram de tucaia, ali só observando. Será que ele vai orar do jeito que ele estava orando antes? Será que ele vai ficar com medo? Será que ele vai fechar as portas? E Daniel poderia ter feito o seguinte: não, eu vou continuar adorando a Deus, mas de portas fechadas. Não precisa eu me expor. Vou fechar a janela, fechar as portas e vou orar aqui para Deus tranquilo, né? Ele não poderia ter feito isso? A gente também não faria uma coisa dessa? Eu não vou mais me expor, eu não vou mais me colocar para que todo mundo perceba que eu estou adorando a Deus. Vou orar aqui, sem mexer a boca, só no mental aqui, só falando. Ninguém vai perceber, não precisa eu morrer por causa disso. Não precisa ninguém saber que eu ainda sou adventista, que eu sou cristão. Mas Daniel não. Daniel não pensava assim. Eu não vou mudar a minha adoração pública, eu não vou parar de demonstrar publicamente que eu sou de Deus por causa desse decreto. Então, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Não mudou nada para Daniel. Toda aquela situação ali não significou nada para ele, certo? Agora você pode imaginar, esses velhosos ficaram de tucaio o dia todo. Eles ficaram observando o dia todo. Eles viram que Daniel de manhã foi e orou e disse: não é possível. Não é possível. Ele leu o decreto, ele sabe o que pode acontecer com ele. Ele está fazendo isso por sua conta e risco. Aí ficaram lá observando. No meio dia ele foi lá e orou de novo. Não. Esse aí não tem medo da morte, não. Esse aí está fazendo 2 vezes. Será que ele leu direito? Será que não colocaram o decreto na caixa de correio? Será que ele realmente ele não sabe? Aí eles veem Daniel com a carta. Vem Daniel ali segurando o decreto. Daniel vai, coloca no bolso, né? E aí, de noite, ele vai lá para o terraço, para a varanda e vai e ora de novo. Eles percebem, não, realmente, ele não tem jeito não. Então eles vão, né? E vão acusar para o rei. Vão acusar para o rei o que Daniel fez. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então agora os homens acusaram, disseram que Daniel tinha feito realmente aquilo, e aí Darius tocou: vixe, quando eu assinei o decreto eu não pensei em Daniel. Pensei só no meu próprio ego, pensei só no meu próprio orgulho, não pensei em Daniel. E aí agora ele fica penalizado, agora ele fica pesaroso, porque a palavra do rei não volta atrás. Hoje a palavra que os presidentes colocam, que a Constituição coloca, recebe emendas, recebe outras formas de burlar aquela lei, de favorecer um grupo de pessoas, favorecer os mais ricos. Mas a palavra do rei não poderia voltar atrás. Quando o rei dizia uma coisa, tinha que acontecer. Um exemplo disso é na história de Esté, que também era no Império Persa. Assuero assinou o decreto junto com Amã da destruição de todos os judeus. Todas as nações tinham que se juntar para matar os judeus, exterminados, aniquilados. Então, como ele não podia reverter essa ordem, Esté convenceu a ele a fazer um novo decreto. E esse decreto tinha que... Ele patrocinava os judeus, apoiava os judeus para que eles se defendessem dos demais inimigos das outras nações. Ou seja, não houve uma revogação do primeiro decreto. Houve um outro decreto para que aquele primeiro pudesse ser combatido. Então, nesse caso aqui, Daniel não tinha como fugir, não tinha como postergar aquela sentença, aquela punição, nem evitar. Então, por isso que Dario ficou tão pesaroso. O único homem de confiança que ele tinha, o homem que ele tinha a consideração maior do mundo, porque ele poderia ser o próximo imperador, de tão capacitado, de tão bom que ele era, embora ele tivesse velho, com 80 anos, mas
Daniel era tão bom, mas tão bom, que agora a ideia de perder ele causou um pesar muito grande no coração do rei. Certo? Então, Dario viu a armadilha que eles tinham preparado para ele. Quando lhe propuseram o decreto, os homens tinham recorrido a lisonjas, elogios, e o velho rei tinha concordado sem perceber o complô por trás do plano dos homens em cujo julgamento estava acostumado a confiar. Então Dario, a vida toda, tinha confiado naqueles homens. Mas agora, nesse momento, ele viu o quão bobo ele foi, o quão ingênuo ele foi de cair numa coisa dessa. Então, ele percebeu que aquele decreto não tinha o propósito de honrar o reino dele, de engrandecer o nome dele, mas sim de pegar Daniel. Então o rei tentou de toda forma recorrer a algum jeito de impedir aquilo ali, mas não teve como. Então, gente, então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Então, naquele dia, Dario conduziu Daniel até a cova. A cova era esse buraco na pedra, era uma caverna para baixo, tinha uma abertura em cima, e ali ele jogava a pessoa e era trucidado pelos leões. Então, provavelmente eles não alimentavam muito esses leões, deixavam eles muito famintos para serem usados apenas nessas circunstâncias de punição, certo? Normalmente, um leão ele evita atacar um ser humano. Na selva, um leão evita atacar, porque ele acha a pele do ser humano muito fedorenta. Então, o leão ele prefere atacar uma zebra, os gnus, os animais da selva. Mas uma pessoa, ele ataca quando estiver morrendo de fome, mas se ele puder escolher outra coisa, ele não escolhe um ser humano. Só que esses leões da cova, eles viviam numa situação de tanta fome, que qualquer coisa que você jogasse para eles, eles devoravam. Então, gente, Dario leva Daniel para a cova e ele fala com todo o pingo de esperança que restou no coração dele. Disse o rei Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Você percebe a tristeza nas palavras de Dario. Você percebe aí o luto, você percebe a pena que ele está dizendo isso. O pesar, a angústia que ele está falando essas palavras. Esse Deus que você não para de servir, esse Deus que você escolhe morrer do que deixá-lo, que ele possa livrar você. Ou seja, Dario aí faz uma oração, faz uma súplica quase indireta e involuntária, mas ele reconhece que se esse Deus que Daniel resolve não deixar de adorar, se ele for real, que ele possa livrar Daniel, porque se esse Deus for real e não livrar, não faz sentido Daniel se entregar a ele. Não faz sentido Daniel adorar um Deus que não vai livrá-lo daquela punição. Então é parecido, é igualzinho ao capítulo 3. É igualzinho à história da estátua. Então, nos dois casos, Deus não impediu que os jovens fossem jogados na fornalha. Deus não fez um milagre para impedir que eles entrassem na fornalha. E nem fez um milagre para impedir que Daniel fosse jogado na cova. Às vezes Deus não impede a aprovação de chegar, mas Ele permite que a aprovação venha e que você passe ileso por ela. Ou até melhor do que quando você entrou. Então, Ele atravessa com você a aprovação para servir de exemplo para os outros. Você passou pelo problema, mas você passou ao lado de Deus. Então, Dario agora fica triste, fica ali pesaroso. Então, ele manda que Daniel seja jogado. Então, gente, foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Ou seja, não era para ter interferência de ninguém, não era para ninguém chegar lá e abrir a pedra, tirar a pedra para tirar Daniel. Não. Até porque, na mente de todo mundo, quando a pessoa fosse jogado lá, já nas primeiras horas, nos primeiros minutos ali a pessoa já morria. Então não dava tempo nem ser salvo. Não dava nem tempo para alguém chegar lá e burlar o sistema. Então, ainda não se escavou nenhuma cova dos leões. Então é impossível descrever mais ou menos como era esse lugar. Os pintores sempre retratam assim, com um buraco na pedra, uma caverna para baixo com aquela abertura para cima. Então,
Essa pedra era que nem aquela pedra que colocaram no túmulo de Jesus, que tinha aquele selo de cera, que a pessoa colocava, o rei colocava ali o anel, que tinha todos os dizeres, o nome, o cargo, o território, e ali estava ratificado pelo rei e não era proibido alguém mexer, certo? Então aquele selo garantia aos inimigos de Daniel que nenhum esforço poderia ser feito para salvá-lo, no caso dele não ser imediatamente despedaçado pelos animais. Se não tivesse aquele selo, Dario poderia usar alguma artimanha ali para tirar, né? Mas com aquele selo ali, se alguém violasse, quebrasse aquele selo, pronto. Estaria quebrando a lei do rei e estaria sujeito também à cova dos leões. Então, gente, o que é que aconteceu logo em seguida? Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. É provável que naquela noite os inimigos de Daniel tenham feito a festa. Juntaram os dançarinos, fizeram uma farra de comemoração, porque agora eles tinham conseguido derrotar o homem que eles tanto odiavam. Agora eles conseguiram, de uma forma brilhante, acabar com a vida de Daniel. Você pode imaginar que eles fizeram uma festa, fizeram uma comemoração, um carnaval naquela noite, porque eles tinham vencido aquele homem que eles odiavam tanto. Mas Dario, ele não quis participar da festa. Não quis instrumento musical, ele não quis beber nada, não quis comer nada. Ficou a noite toda chorando, lamentando o quão burro ele foi. E pedindo, se possível, que o Deus de Daniel livrasse ele. Então você pode imaginar que ele não sabia como orar ao Deus de Israel, mas ele tentou com as suas palavras fazer uma oração. Ó Deus de Daniel, por favor, livre ele. Eu não queria ter feito isso, eu fui ingênuo ao aceitar esse decreto. E agora ele está lá, os leões já devem estar arranhando ele, já deve ter até trucidado, mas se ele ainda não foi, por favor, livre ele. Eu preciso dele no meu reinado. Então você pode imaginar a oração de Dario naquela noite, ao Deus que ele não conhecia, ao Deus que ele via que era tão importante para Daniel que ele não queria largar, ele preferia perder a vida do que deixar de adorá-lo. Então, gente, no dia seguinte, ao amanhecer, Dario vai até o túmulo. Então você pode imaginar que aquela manhãzinha, aquela madrugada foi uma manhã assim bastante... Aquela noite toda foi dolorosa para Dario, mas ele foi até a cova com um fiozinho de esperança, com uma centelha de fé. Ele pensou, não, eu ainda vou lá só para me certificar. Vai que esse Deus realmente livrou ele, vai que aconteceu alguma coisa. Eu vou lá para me certificar de que deu certo. Então pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Com nenhum outro condenado, com nenhuma outra pessoa, Dario ia fazer um negócio desse. Se qualquer outra pessoa tivesse sido condenada à cova, ninguém ia lá ver no outro dia se tinha sido morto mesmo. Acho que todo mundo deixava lá e seria inevitável que a pessoa sobrevivesse. Mas Dario, tanto o rei como todo mundo foi lá conferir. Com Daniel, todo mundo lá foi conferir se Daniel tinha sobrevivido. Então, chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se ao caso e que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que você não para de adorar, tenha podido livrar-te dos leões? Então ele fala assim com uma suposição, né? Será que esse teu Deus realmente conseguiu livrar você, Daniel? Responda, por favor. Será que o seu Deus conseguiu livrar você disso? Então, gente, a voz é um reflexo das emoções. É difícil as pessoas esconder seus sentimentos mais íntimos. O rei tinha passado pela dura prova de ver seu servo mais fiel jogado aos leões. Essa terrível experiência foi seguida de uma noite longa e insone. Ou seja, ele não conseguiu dormir. Não é de surpreender que a voz revelasse o seu remorso, sua inquietação e sua ansiedade. Então, gente, as palavras de Dario revelam o quanto ele conhecia de Deus e da religião de Daniel. O fato de o rei chamar o Deus de Daniel de Deus vivo sugere que Daniel já tinha pregado para ele. Olha que interessante, olha que profundo. Porque Daniel já pode ter dito o seguinte: olha, todos esses reis que o Senhor adora, esses ídolos aí, eles são mortos, eles não existem. São deuses que a pessoa mesmo cria. Mas o meu Deus é um Deus vivo. O meu Deus é um Deus que realmente existe.
é um Deus que livra, é um Deus que protege, é um Deus real. Então é por isso que Dario chama o Deus de Israel desse jeito, Deus vivo. Diferente dos seus deuses, ó rei, o meu Deus, ele existe. Nós temos um Deus que existe. Nós temos um Deus vivo, nós temos um Deus real. E nós podemos ver a presença dele no nosso dia a dia, senti-lo conosco quando a gente ora. Nós temos fé de que ele nos atende, nós temos fé de que ele está aqui olhando por nós. Nós temos um Deus vivo. E as pessoas devem reconhecer que o nosso Deus é vivo e ele é ativo. Ele não está apenas vivo, mas ele age na nossa vida, ele está presente em todos os momentos e é real o que ele faz por nós. Então, gente, agora vem a resposta de Daniel. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. Quando Daniel responde, Dario agora dá um suspiro de alívio, um suspiro de alegria. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse nenhum dano, porque foi em mim achada inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Amém? Então, gente, a resposta de Daniel tranquilizou Dario. E ele ficou olhando lá, os leões passeando em volta de Daniel que nem gatos. Todos ali, morrendo de fome, mas não ousavam chegar perto de Daniel. Estavam todos com a boca fechada, estavam todos ali amansados. Alguma coisa aconteceu que aqueles leões amansaram durante a noite. E era a presença do anjo de Deus na caverna, na cova, que estava trazendo ali aquela ordem, aquela paz, aquela tranquilidade. Quando Deus intervém no problema, o problema deixa de ser problema. Quando Deus intervém no meio da tempestade, a tempestade se acalma. Quando Deus entra na fornalha, o fogo esfria. Quando Deus entra na cova, os leões ficam mansos. Então pode ter certeza de que quando Deus vem para resolver, ele resolve. Ele não resolve pela metade, ele resolve o problema por inteiro. Daqueles que são fiéis. Aos que honram a Deus, ele honra também. Aqueles que colocam Deus em primeiro lugar, Deus desce em pessoa para livrar aquele ser, aquele indivíduo que colocou ele no trono do seu coração. Então, gente, agora, tendo sido provada a fidelidade de Daniel, tendo sido provado que o Deus de Daniel era o Deus de verdade, então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele. Amém. Porque crera no seu Deus. Amém, glória a Deus. Vocês lembram que quando os jovens saíram da fornalha, também nenhum dano se achou neles? Não saiu com roupa queimada, não saiu com catinga de fumaça. Eles saíram do jeito que eles entraram. Saíram ali ilesos, completamente ilesos. E Daniel também saiu sem nenhum arranhão. Nenhum leão chegou nele, deu uma azunhada. Nenhum leão chegou nele, deu uma fungada, rasgou a roupa dele. Não, os leões ficaram apenas ali como gatos. Não teve nenhum problema. Então, Daniel tinha cumprido as exigências do decreto real. Daniel tinha passado pela pena de morte, mas não morreu. Então agora ele podia ser tirado da cova dos leões sem nenhum problema. Agora, gente, Daniel é tirado e agora quem é colocado ali? Então foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres. Parecido com aquela história de Corá, Datã e Abirão, né? E ainda não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então eles tiraram Daniel, na hora que eles foram jogar os caras lá, no ar, os leões voaram e comeram ele. Ou seja, 12 horas de fome, 12 horas olhando a comida sem poder comer, né? 12 horas ali em volta de Daniel sem poder chegar perto que o anjo não deixava. Agora que o Daniel tinha saído, quando eles sentiram um cheiro de carne fresca chegando, eles voaram e comeram aqueles homens no ar. Isso lembra muito também a fornalha ardente, porque os mesmos homens que jogaram os jovens na fornalha, eles foram consumidos pelas chamas. Então é quase a mesma história. Mas aí, gente, o rei agora assina um decreto. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Não é só para adorar, é para tremer e temer.
é para vocês respeitarem, é para vocês terem medo, é para vocês, a partir de agora, vocês valorizarem esse Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Amém. É provável também que Dario tenha ouvido falar, Daniel tenha contado para ele do sonho da estátua. Então essa expressão Deus vivo e o seu reinado não terá fim pode ser também uma influência da pregação de Daniel falando da estátua que de Nabucodonosor. Então Dario reconhece que o Deus de Daniel é um Deus de verdade e que o domínio desse Deus é eterno. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Não foi a habilidade de Daniel, não foi uma sorte, não foi um acidente, não foi um acaso, não foi uma anomalia da ciência. Foi o Deus de Daniel que trouxe essa vitória, que trouxe essa salvação. Amém. Olha aí, Dario reconhece. E Dario agora baixa esse decreto para todo o reino, revogando o anterior. Lembra-se que um decreto não podia ser revogado, mas podia ter um outro decreto para anular o poder do primeiro. Então esse decreto aí suplantou aquele outro. E agora todo o reino da Pérsia tinha que adorar o Deus de Daniel. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amém? Amém. Deus livra para que você seja uma luz. Deus livra você para que você continue fiel. Deus não vai livrar uma pessoa para que quando ela for curada, ela possa desobedecer e possa se afastar. Não. Ele livra, ele dá vida, ele dá tempo de vida, ele livra você das provações para que você continue sendo fiel, para que você continue sendo um exemplo. Não é para você se afastar, não é para você largar de mão. Gente, o caráter cristão é desenvolvido quando nossa fé é provada. Deus frequentemente permite passarmos por tentações e provações para nos capacitar a crescer. Se nossa vida passar sem nenhuma provação, sem nenhum problema, gente, Satanás ele tem razão para nos acusar diante de Deus. Tá vendo como ele está sendo fiel? Não acontece nada com ele. Não tem nada para perturbar ele, não tem nada para prejudicar ele. Então ele tá vivendo uma vida cristã muito fácil. Então, para evitar essa acusação de Satanás, Deus permite que a gente passe. Mas ele diz, olha, observou meu servo Nefretos? Está observando minha serva Íris? Essa pessoa, ela é reta, justa e se desvia do mal. Não tem mais ninguém na terra como essa pessoa. Então a sua vida é a maior resposta que Deus tem para dar a Satanás. A sua fidelidade é a prova que nesse mundo, mesmo cheio de pecado, mesmo cheio de que não presta, tem você que decide estar do lado dele, tem você que não vai na onda do mundo, que não vai na percepção do mundo, tem você que resolveu firmemente não se contaminar, que decidiu firmemente adorar o seu Deus, mesmo quando todo mundo diz o contrário. Continue sendo assim. Amém. Seja como Daniel, firme, fiel entre os infiéis, marchando para os céus. Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por terminarmos essa parte histórica do livro de Daniel. Muito obrigado, Senhor, por essas revelações fantásticas. Muito obrigado, Senhor, por essas demonstrações de fé dos jovens e de Daniel. Que nós possamos ter um pingo, Senhor, dessa coragem. Amém. Um pingo dessa intrepidez. Se nós tivermos isso, nós vamos sermos cristãos melhores e o mundo vai ver a diferença entre o estilo de vida deles e o nosso. Sim. Então, Senhor, fica conosco. Abençoa-nos, que essa história fique na nossa mente no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Oh, glória. Amém. Fique com Deus. Amanhã a gente começa a parte